Cumprimentar o Sr. Presidente, Srs. Deputados e a Doutora Marília Correia de Aguiar e toda a sua equipa da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos e Pensões. Naturalmente que os reguladores desempenham um papel fundamental no mercado e que é evidente que os stresses que o mercado está sujeito por via desta condição que a pandemia provoca, faz com que, naturalmente, o papel dos reguladores seja ainda mais salientado. E, portanto, os dados que aqui nos apresentou foram muito relevantes, até para podermos ter uma perspectiva sobre o setor, mas eu gostaria de começar as minhas questões primeiro sobre algo que já foi detectado junto de outros reguladores e perguntar se, no caso da ASF, se detecta uma situação igual ou não, que é relativamente às receitas próprias da ASF e perguntar se existiu em algum momento, ao longo deste ano 2020, ou até ao presente ano 2021, até ao presente momento, se existiu alguma cativação de receitas próprias. Algo que já detectámos que aconteceu com alguns reguladores e que, naturalmente, é totalmente uma prática que deve ser totalmente evitada, mas gostaríamos de perceber se isso, de facto, factualmente aconteceu ou não com a ASF. Segunda questão que gostaria de perguntar é relativamente a uma notícia que nos chamou bastante a atenção e é referente ao Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, onde, como a Sra. Presidente bem sabe, por assim dizer, a vez da ASF fazer a respectiva indicação, e há uma notícia do ECO que dá conta que o Banco de Portugal efetivamente tinha aqui uma pretensão de não aceitar a indicação da ASF e saber de facto se este processo já foi concluído ou não do Secretário-Geral para o Conselho Nacional de Supervisores Financeiros e se foi a própria ASF que fez a indicação ou não para este Secretário-Geral. Portanto, isto foi uma notícia que naturalmente deu uma indicação de várias outras situações relativamente àquilo que são os cargos que ainda estão por preencher a nível dos reguladores e que, evidentemente, preocupam porque eles existem porque, naturalmente, são necessários. Senhora Presidente, ainda sobre aquilo que é o importante papel da ASF, gostaríamos de lhe perguntar sobre uma situação em particular que tem bastante importância, apesar de se referir a uma instituição, mas é uma instituição que é, neste caso, a Associação Montepio, a Associação Mutualista Montepio Geral, onde tem existido várias notícias públicas e há uma em particular que será importante que possa-nos aqui confirmar, e que era relativamente ao plano detalhado que tem que ser apresentado, portanto, o plano de transição que implica, em termos práticos, de acordo com o artigo 6º do Código das Associações Mutualistas, refere que precisamente tem que ser apresentado num plano de transição ou numa fase de transição que dura 12 anos, há um plano que tem que ser apresentado à ASF e este plano que tem que ser apresentado é um plano que ele próprio inclui fases e atos essenciais de adaptação do regime de supervisão. Portanto, estamos a falar de um plano para a transição, por assim dizer, daquilo que foi a recente alteração legislativa. Ora, há notícias que dão conta que há dois planos por parte da Associação Mutualista Montepio Geral que já foram apresentados e que terão sido recusados. Considerando naturalmente a importância desta associação, estamos a falar, como a senhora Presidente deve saber bem melhor do que eu, 600 mil pessoas, entidades, empresas, pequenos aforradores, numa poupança que ascende a 3 mil milhões de euros, é fundamental que estas notícias correspondam naturalmente a algum tipo de esclarecimento que nos possa dar. E, portanto, perceber se de facto houve ou não uma apresentação de dois planos ou não a recusa desses dois planos e caso tenha havido, ou mesmo que não tenha havido, para quando é que está previsto o respectivo plano. Se já foi apresentado um que foi aceito, se não foi apresentado um que foi aceito, que prazo é que está dado para que o mesmo seja apresentado e também perguntar-lhe se eventualmente ocorreram duas recusas, está previsto neste mesmo código, no artigo 7º, um incumprimento. E esta parte aqui é bastante relevante que nos pudesse esclarecer, porque se existir um incumprimento por parte da Associação Montepio, para a Associação Mutualista Montepio Geral, existe uma consequência prevista no artigo 7º que indica que fica impedida de conceder novas modalidades de benefício de segurança social ou de permitir novas subscrições dessas modalidades. Portanto, sendo evidente que isto é uma situação que toda a gente quererá evitar e, portanto, o seu esclarecimento é muito importante e perceber, de facto, qual é o limite que está ou não estabelecido para a apresentação deste plano detalhado, para percebermos que estamos distantes deste possível cenário que está previsto no artigo 7º. Entrando ainda na questão da Associação Montepio,
Já estou nos 5 minutos, não é, Sr. Presidente? Então, vou já terminar. Últimos 15 segundos. Eu sei que esta responsabilidade não será só da Sra. Presidente e terá até mais relacionado com a Segurança Social, mas se pudesse também comentar as recentes notícias que dão conta da classificação dos ativos por impostos diferidos no valor de 867 milhões de euros e que naturalmente contribuem para um rácio de solvabilidade que, a não serem considerados desta forma, como o próprio auditor da Associação Mutuista de Montepio coloca reservas e diz, portanto, que não aceita, eu gostaria de saber se isto de facto cumpre ou não com aquilo que serão os rácios de solvabilidade e, neste caso, enfim, como a ASF tem que verificar se as normas do ponto de vista de contabilidade estão a ser cumpridas ou não, se esta matéria lhe merece algum comentário que nos pudesse aqui esclarecer. Muito obrigado pela anuência, Sr. Presidente, muito obrigado pelos esclarecimentos antecipadamente. Muito obrigado, Elcio.